Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, professor Eduardo, e hoje eu vou resolver a questão 28 do vestibular da UFSC de 2019. Uma sequência definida de modo que cada termo AN é igual ao número de divisores inteiros de n, sendo n pertencente aos naturais, tal que n maior ou igual a 1. Se Sn indica a soma dos n primeiros termos dessa sequência, S de 6 igual a 28. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, pessoal, a soma dos 6 primeiros termos dessa sequência. E quais que são os termos dessa sequência? Ele diz que cada termo AN é igual ao número de divisores inteiros. Então, divisores inteiros, certo? Beleza, então vamos lá. O que isso significa? Eu sei que o A1 vai ser o quê? Vai ser os divisores inteiros de 1. Quem são os divisores inteiros de 1? Os divisores inteiros de 1 são 1 e menos 1. Logo, o meu querido amigo A1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2, certo? Beleza, porque eu tenho dois divisores. Já o A2, quem que vai ser o A2? O A2, quem são os divisores deles? 1 e 2, menos 1 e menos 2, certo? Então, o meu querido amigo A2 vai ser 1, 2, 3, 4 termos. Então, vai ser o 4. E assim sucessivamente para os próximos. Vamos lá, para o A3. Quem que são os divisores do A3? O 1 e o 3. O 3 negativo e o 1 negativo. Então também vão ser 4 elementos. Beleza, então, vamos para o A4. Quantos são os divisores do A4? O 1, 2 e 4. Menos 1, menos 2 e menos 4. Então são 6. Quem são os divisores do A5? No caso, os divisores do 5. Então são o quê? São 4 divisores. E os 6 vai ser o quê? 1, 2, 3, 6. Então, são menos 1, menos 2, menos 3 e menos 6. São um total de 8. Portanto, eu quero saber a soma dos 6 primeiros termos. Vai ser 2 com 4, 10. 6 com 4 mais 10, 20. 20 com 8, 28. Então, esta é a nossa soma. Portanto, está correto. A sentença 1 está correta. Beleza, vamos para a sentença 2. Deixa eu separar aqui para a gente não se confundir. Vamos para a sentença 2. O que eu vou ter na sentença 2? Ele diz que a gente vai interpolando k mais 2 meios aritméticos entre 9 e k ao quadrado. Obtém-se a progressão aritmética de 9 até k ao quadrado, cuja razão dada por r igual a k menos 3. Beleza, o que eu sei? Eu tenho uma progressão aritmética, então eu sei que a progressão aritmética é a n é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica a razão. Eu quero saber quem que é a razão. E eu sei o seguinte... Eu sei basicamente que o meu primeiro termo vai ser o 9, porque eu estou interpolando entre 9 e k ao quadrado. Então, o meu primeiro termo vai ser A1 igual a 9, certo? Beleza. O que acontece? Eu sei basicamente também que o meu número de termos vai ser o quê? O meu número de termos vão ser os termos interpolados, que é k mais 2, mais o primeiro e o último termo, que é 9 mais k ao quadrado, então mais 2 termos. Portanto, o número de termos vai ser k mais 4. Esse é meu número de termos. Como eu sei também que o último termo, que é o termo AN, que no caso é a k mais 4, o AN ele vai ser o último termo, que é k ao quadrado. Então, o que eu faço? Para eu encontrar a razão, eu substituo todos esses caras aqui na minha expressão. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter k ao quadrado é igual ao primeiro termo, que é o A1, que é 9, mais n menos 1. Então, k mais 4, que é meu n, menos 1, que multiplica a razão, certo? Esse 9 vai passar para a esquerda subtraindo, então o que eu vou ter? Eu vou ter k ao quadrado menos 9, isso aqui é igual k mais 4 menos 1, isso é k mais 3, certo? Então k mais 3 que multiplica o raio, certo? K ao quadrado menos 9, isso é o produto da soma pela diferença de quadrados. Então vai ser k menos 3, k mais 3, produto notável aí, certo? Beleza, esse k mais 3 que está aqui, ele vai passar dividindo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma divisão de k mais 3. Isso aqui é igual a razão. Ora, boss, olha o que acontece. Se liga na dica. Esse cara tá agora com esse cara tá aqui, com esse cara. Então, eu vou ter apenas o k menos 3 igual ao r. Portanto, essa é a nossa razão. Então, de fato, está correto aquilo que ele afirma. Portanto, a sentença 2 está correta. Beleza, vamos para a sentença 4 agora. O que a sentença 4 me diz? A soma dos infinitos termos da progressão geométrica, esta daqui, é maior do que 5 sobre 2. Como que a soma, deixa eu fazer aqui na esquerda, 0, 4, como que a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica?
é basicamente a soma dos infinitos é igual ao primeiro termo que divide por 1 menos a razão. Eu sei que o meu primeiro termo aqui, deixa eu fazer uma linha aqui para dividir, eu sei que o meu primeiro termo é 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Se eu observar, do primeiro para o segundo termo, eu tenho 1 meio. Então, o que acontece? Do segundo para o terceiro, eu tenho raiz de 2 sobre 4. Se eu analisar, eu consigo identificar que a minha razão vai ser o quê? A minha razão, basicamente, vai ser raiz de 2 sobre 2. Porque quando eu multiplico aqui raiz de 2 nesse cara aqui, ele corta com a raiz de baixo e eu tenho 2 embaixo, que vem disso daqui. Então, basicamente, a nossa razão da progressão geométrica é raiz de 2 sobre 2. Feito isso, agora eu posso substituir isso aqui na minha expressão. Então, eu vou ter S do infinito vai ser o quê? 1 sobre raiz de 2, que divide por o quê? 1 menos raiz de 2 sobre 2. Para eu facilitar isso aqui, eu posso multiplicar pelo conjugado. Então, eu vou ter 1 mais raiz de 2 sobre 2, e aqui embaixo 1 mais raiz de 2 sobre 2. Feito isso, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter basicamente S do infinito igual 1 sobre raiz de 2, isso vai ser 1 sobre raiz de 2. Esse cara multiplicando o segundo cara, o raiz de 2 corta com raiz de 2, então você vai ter mais 1 meio. Então, mais 1 meio, certo? E aqui embaixo você vai ter o quê? 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4. Então, o que tu vai ter? Tu vai ter 1 sobre raiz de 2 mais 1 meio, e aqui embaixo você tem 1 meio também, porque 1 menos 2 sobre 4, eu sei que 2 sobre 4 é meio, então 1 menos meio é meio. Feito isso, como esse meio está dividindo aqui, vai ser basicamente a mesma coisa que passar ele multiplicando ali em cima. Então, tu vai ter S do infinito é igual a 2, que multiplica 1 sobre raiz de 2, então 2 sobre raiz de 2, mais basicamente 2 vezes meio, então mais 1. Eu sei que 2 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2. Então, eu vou ter S do infinito é o quê? É raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 mais 1, eu sei que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, isso aqui é aproximadamente 2,4. Então, essa aqui é a nossa soma. E ele diz que é maior que 5 meios. Mas eu sei que 5 meios é o quê? É 2,5. Como lá deu 2,4 e aqui é 2,5, não é maior, é menor. Portanto, a 4 está errado. Beleza, então, vamos para a sentença 8. Se as medidas do lado, da diagonal e da área de um quadrado formam nesta ordem uma progressão aritmética, então a sua área é numericamente maior do que 4. Então, basicamente, o que eu quero saber? Eu quero saber a área de um quadrado, certo? Então, tem aqui minha sentença 8. O objetivo dele é saber a área do quadrado. E ele me diz, basicamente, os 3 primeiros termos de uma progressão aritmética. Lembrando, isso aqui eu quero saber, lembrando que a progressão aritmética é a n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Ele diz que o primeiro termo é o lado do quadrado, então vamos ter aqui a 1, vamos chamar o lado do quadrado de x, certo? Lado do quadrado, x. Ele diz que o segundo termo é o quê? O segundo termo é basicamente a diagonal do quadrado. Eu sei que diagonal do quadrado é raiz de 2 vezes o lado. E ele diz que o terceiro termo é a área do quadrado. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado, então x ao quadrado. Certo? Beleza, o que eu faço agora? Agora eu vou substituir cada elemento dentro da minha expressão, o A2 e o A3. Assim eu vou ter um sistema e vou conseguir resolver, certo? Então, substituindo o primeiro quadrado, o que eu vou ter? Vou substituir, na verdade, o A2 primeiro. O que eu vou ter no A2? Eu vou ter raiz de 2 vezes o x, certo? A ordem de substituir não importa, no final vai dar a mesma coisa. Então, começando com A2, eu vou ter raiz de 2 vezes x. O primeiro termo é x, mais n menos 1, como é o segundo termo, vai ser 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então mais r. Feito isso, como eu tenho x aqui, eu vou passar esse x para a esquerda. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter raiz de 2x menos x é igual à razão. Então, basicamente, isso aqui é a minha razão da progressão aritmética. Sabendo disso, eu vou substituir agora o terceiro elemento. X ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao primeiro elemento, que é x, certo? O primeiro elemento é x, mais n menos 1, como é 3 menos 1, 2, 2 então, que multiplica raiz de 2x menos x. Feito isso, eu vou ter que identificar quem que é x para conseguir encontrar a área do quadrado, uma vez que a área do quadrado é x ao quadrado. Então, eu vou ter que identificar quem que é x.
Para saber isso, eu vou passar tudo o que é x para a minha esquerda. Então, eu vou ter x ao quadrado. Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter basicamente esse cara aqui, menos x, menos 2 raiz de 2x mais 2x. Por que mais 2x? Porque basicamente esse cara aqui era 2 vezes menos x, 2 vezes menos x passou para a esquerda, ficou positivo. Isso aqui é igual a zero. Beleza, então, o que eu vou ter? 2x menos x é x. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2 raiz de 2x mais 2x menos x, fica então mais x. Isso aqui é igual a zero. O que eu posso fazer? Eu posso tirar o x em evidência para conseguir solucionar. Então, eu vou ter x menos 2 raiz de 2 mais 1, certo? Isso aqui é igual a zero. Uma solução é x igual a zero, que não me interessa, não existe quadrado onde o lado é zero. Então, a solução que me interessa vai ser x menos raiz de 2 mais 1. Então, eu vou ter que x é igual a 2 raiz de 2 menos 1. Isso aqui é basicamente o lado de um quadrado. Como eu quero saber a área, eu elevo isso aqui ao quadrado. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a área igual 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser 4 vezes 2, 8, porque eu estou elevando o primeiro termo ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2, que multiplica 2 raiz de 2, mais 1, certo? Então, o que eu vou ter? 8 mais 1, 9, certo? Menos 2 vezes 2, isso é 4. Então, menos 4 raiz de 2. Essa aqui é a minha área. O que o exercício fala para mim? O exercício fala que essa área tem que ser maior do que 4, certo? Então, o que eu tenho? Se raiz de 2 fosse 1, o que eu ia ter? Se raiz de 2 fosse 1, eu ia ter 9 menos 4, 5. Beleza. Só que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, com certeza, isso aqui não vai ser maior do que 4. Isso aqui vai ser menor, porque você vai ter 9 menos 4 vezes 1,4. E isso, por si só, já é menor do que 4. Portanto, como é menor do que 4, a sentença 8 que falava, na verdade, que era maior, a sentença 8 está incorreta. Beleza, então, vamos para a sentença 16. A população de determinada localidade foi contabilizada ao fim de cada ano. Em 2006, foram contabilizados 3.000 habitantes. Já em 2014, a população atingiu o total de 27.000 habitantes. Se o seu crescimento se deu conforme uma progressão geométrica, ano a ano, em 2010 o número de habitantes superou 10.000 habitantes. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a quantidade de habitantes no ano de 2010, sabendo que é uma evolução, um aumento através de uma progressão geométrica. A gente tem o termo inicial, que é 3.000 habitantes no ano de 2006, e a gente tem um termo que é do ano de 2014, que é 27.000 habitantes. Então, o que eu faço? Eu vou primeiramente encontrar a razão dessa PG através desses dois dados. Encontrando a razão, eu consigo definir qual que é o termo do ano de 2010. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer aqui embaixo para facilitar para mim. Então, vou ter aqui a sentença 16. Vou copiar alguns dados primeiro. Eu sei que o A1, que é o primeiro termo, vai ser basicamente 3.000, certo? O termo 2014 vai ser o quê? Se você contar, você vai ver que vai ser o A9, certo? 2014 vai ser o A9, porque 2006 é o A1, 2007 é o A2 e assim sucessivamente. Então, o A9 vai ser 27.000. E eu quero saber qual? Eu quero saber 2010. 2010 é o quê? 2010 é o meu A5, então é isso que eu quero saber. Beleza, então, eu tenho aqui as minhas informações, certo? Tendo as minhas informações, eu consigo solucionar agora. Como que eu faço? Eu sei que é uma PG, e a PG é AN igual a A1, que multiplica QN menos 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o A9. O que eu vou ter? Eu vou ter 27.000, que é igual a A1. A1 é 3.000, e isso multiplica Q, esse aqui é o Q, que é 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Então, o que você vai ter? 27.000, esse 3.000 passa dividindo. 27.000 sobre 3.000 é 9. Isso aqui é igual a Q elevado na oitava. Como esse 8 está aqui no expoente, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, o que você vai ter? Você vai ter raiz oitava de 9 igual ao Q, a razão Q. Quando eu tenho um elemento elevado à raiz oitava, quando eu tenho raiz quadrada, e assim sucessivamente, isso é a mesma coisa que 9 elevado a 1 sobre 8.
Então, isso aqui é a minha razão Q. Sabendo a razão, agora eu consigo identificar quem que é o quinto termo. Então, o A5 vai ser o quê? O A5 vai ser o A1, que é 3.000, que multiplica a razão, que é 9 elevado a 1 sobre 8, n menos 1. 5 menos 1 é 4, então elevado à quarta. Então, o que que você vai ter? Você vai ter A5 igual a 3.000, que multiplica. Quando eu tenho 1 elevado à oitava e aqui eu tenho elevado na quarta, isso é a mesma coisa que 9 elevado na 4 sobre 8. 4 sobre 8 é 1 sobre 2. Então, A5 vai ser o quê? Vai ser 3.000, que multiplica 9 elevado a meio. Meio, quando eu elevo a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, tu vai ter A5 é igual a 3.000, que multiplica 3. 3.000 vezes 3 é 9.000. Então, no ano de 2010, a gente teve 9.000 habitantes. O que o exercício fala para mim? Ele fala para mim que superou 10.000. Não superou, é 9.000. 9.000 é menor do que 10, portanto, a 16 está incorreta. Se a 16 está incorreta, somente a 1 e a 2 são verdadeiras, portanto, a nossa resposta aqui é 3. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa é a resolução do exercício 28 da prova da UFSC de 2019. Qualquer dúvida que você tiver, uma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima!